Tudo bom, meu querido? Tudo bem, Beatriz? Poxa, é um grande prazer estar aqui com você, sabia? Nossa, prazer muito é meu. Obrigado por você estar aqui. Não, grande honra mesmo. Tá? Prazer Obrigado. estar aqui Valeu. voltando à Clínica da Gávea e estar vendo essa mudança. E aí eu queria saber, você, né, doutor Ricardo. Não, Ricardo. Porque eu sou Bia, doutor Ricardo Patitucci. Patitucci. Né, Italiani. Queria saber um pouquinho, Ricardo, se você participou desse processo de mudança aqui, quando o pessoal da Vive entrou, você estava antes, você chegou depois, como é que é esse antes e depois? Olha, eu entrei no momento assim de uma transição, né? A clínica já havia sido adquirida pelo grupo Vive, né? Que à época ainda nem se chamava Vive, estava em construção ainda, né? Todo o projeto, mas eu tô aqui cerca de 2 anos, mais ou menos, né? Mas a clínica aqui foi adquirida há um pouco mais tempo, né? E aí nós entramos, já havia uma série de mudanças sendo feitas e nós seguimos com esse propósito, né? É uma coisa que que nos encanta assim aqui no trabalho, é a perspectiva de nós podemos fazer uma mudança estrutural até no país mesmo, né? Da visão do próprio tratamento da saúde mental, né? Porque até então, como você mesmo viu, né, anos atrás aí como é que era, né? Um depósito de pessoas, Exatamente. né? E a gente acredita numa psiquiatria humanizada. Claro que respaldado pela técnica, né? Necessário às vezes o uso do medicamento, né? E é necessário, mas o bom uso dele, claro, né? Não como a gente via, isso, né? Eu me lembro aquela coisa sedada e aqueles pacientes impregnados, né? Mas assim, visivelmente com excesso de neuroléptico, né? Até com isso, milhões com acatesia, com efeitos colaterais horrorosos, dava pena de ver, né? Dava uma coisa constrangedora assim pra gente que acreditava numa psiquiatria melhor. Sim, nossa. E aí poder fazer parte desse projeto foi assim a realização de um sonho também, né? Porque é uma grande oportunidade poder estar auxiliando na construção, assim. Que bom que você gostou e você viu, né? Aqui não tem ninguém sedado, eu duvidei, né? eu duvidei. Não, tô vendo, né? tô vendo mesmo, né? E tá aberto todas as áreas, porque tinha áreas fechadas aqui na Clínica da Gávea. Tinha áreas que eu vinha às vezes ver um paciente ou desinternar um paciente e tinha lugares que a gente não podia passar, até como médico. Eu falei, mas por que não pode passar? Né? E o que eu vi aqui também, de vocês terem uma área que tem recursos clínicos para pacientes que chegam com alterações clínicas. Sim. Porque isso era uma loucura. Você tentava botar um paciente psiquiátrico no hospital porque ele estava com arritmia ou porque ele estava com uma hemorragia digestiva, já aconteceu. Com paciente alcoólatra crônico, você ter uma hemorragia digestiva com risco de vida e o Hospital Geral não aceitava. Então hoje vocês têm isso aqui, né? Sim, a gente tem vários recursos clínicos, né? E temos parceria também com hospitais clínicos para casos assim, vamos supor que a pessoa grave. Sim, que tem que operar, uma cirurgia, exemplo, uma cardioversão. Rompeu o aneurisma, sei lá, né? Claro. A gente tem alguns hospitais parceiros, a transferência é praticamente imediata. Que legal. E aqui, para estabilização, caso tem paradas cardíacas, a equipe é treinada, temos aí a certificação de qualidade. Né? Então, isso tudo traz segurança, né, para o trabalho bem feito. Uma série de protocolos, né? Recentemente escrevemos em mais de 500 documentos, né? Designando, assim, desenhando todo o processo. Por exemplo, se o paciente tiver sintomas de infarto, o que a gente faz? Aí tem lá o POP, né? Procedimento operacional padrão, né? Que descreve qual é a conduta da equipe frente a esse tipo de situação. E assim para as mais diversas situações. Que é fundamental, né? Claro. Porque se você tem um AVC ou um infarto e você faz a coisa certinha nessas 6 primeiras horas, preciosas, né? Você diferencia se você vai ter sequelas ou vai salvar a vida desse paciente. Isso. Então você reduz isso. Com certeza. Que bacana. E esses protocolos não são só para a parte clínica, né? Eles se estendem a toda a linha de cuidado nossa, né? Então, por exemplo, se o paciente ele tiver um quadro de agitação, né? Porque a gente atende diversos tipos de pessoas, né? Tem tem quadros psiquiátricos que têm agitação psicomotora. E aí, nesses casos, a gente precisa ter uma linguagem padronizada para toda a equipe, não é para cada um fazer o que acha que tem que fazer. Né? Claro que a equipe é formada, são psiquiatras, né? Mas é bom que a gente consiga homogeneizar esse tratamento, né? E a gente faz essa padronização.